Boa tarde. Você vai ver a partir de agora no NT Sul. Número de mortes relacionadas com depressão cresce 705% no Brasil em 16 anos. Especialista explica os motivos de números tão altos no país. Vem mais aumento por aí. Desta vez, os medicamentos vão ficar mais caros. O reajuste deve ser anunciado ainda hoje. Presidente da Câmara dos Deputados é vaiado em evento na capital gaúcha. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi vaiado no início do evento. Prefeito Neyron Viegas promete sequência de inaugurações até o fim do ano. Um gesto simples que traz alegria para crianças com câncer. A campanha Força na Peruca leva com muito glamour a solução para uma das principais consequências do tratamento, a queda de cabelo. As meninas arrasaram na passarela. Hoje é terça-feira, 31 de março. O NT Sul está começando. Olá, tudo bem? Começamos o NT Sul de hoje com os destaques da edição desta terça-feira do Jornal O Correio. Confira! As obras da ERS 403 estão paradas novamente. A empresa Compasul, responsável pela obra, retirou as máquinas do trecho por falta de pagamento do governo do estado. Moradores não descartam organizar uma manifestação para interromper a passagem de veículos na estrada, que liga Cachoeira do Sul a Candelária e Rio Pardo. O delegado Celso dos Santos Tavares instaurou 2 inquéritos para investigar 2 tentativas de homicídio ocorridas no último final de semana na cidade e no interior da Cachoeira do Sul. A Prefeitura de Cachoeira do Sul já tem o estudo técnico sobre o estacionamento rotativo pago, uma promessa do governo Neyron Viegas que se arrasta desde o início da administração. Conforme o levantamento, que foi elaborado pelo setor municipal de trânsito, a intenção é oferecer 1.300 vagas. O estudo sugere que o sistema inicie com 700 espaços e que outros 600 sejam implantados gradativamente. O funcionário de carreira da Corsan, Moisés Calegari, de 53 anos, trabalha há 31 anos na Corsan e será empossado na gerência da unidade de Cachoeira nesta quarta-feira. Calegari, que foi também diretor da Secretaria de Obras no governo Gnat e candidato a vereador, teve seu nome indicado pela Executiva Municipal do PMDB. Ele vai substituir Mauro Adolfo, que respondia pelo cargo indicado pelo ex-governador Tarso Genro. Uma denúncia chegou até a Secretaria do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul. Embalagens de agrotóxico foram encontradas dentro do arroio Passo das Pedras, um dos afluentes do rio Jacuí. Agora, os técnicos investigam o caso e deixam um alerta para que a população não utilize e não consuma água até que saiam os resultados das análises que estão sendo feitas. Veja os detalhes na entrevista com o secretário do Meio Ambiente do município. Secretário Edson, na semana passada, na quarta-feira, na localidade de Passo da Taquara, foi localizado embalagens de agrotóxico num riacho por lá. Conta para nós sobre o assunto. Bom, o setor de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente recebeu uma denúncia da comunidade de que teria sido jogado no arroio Passo das Pedras, no corredor dos Larrondos, embalagens de agrotóxicos. Nós fizemos uma primeira visita na quarta-feira à noite, onde caminhamos bastante pelo local, porém um local com uma mata muito densa, muito escuro, e foi encontrado apenas uma embalagem na mata ciliar, não no arroio. Na quinta-feira, novamente, a equipe retornou ao local, onde caminhou junto ao arroio, numa extensão muito maior, e encontrou submerso nas águas do arroio algumas caixas com embalagens plásticas de agrotóxicos, de pesticidas, que agora está sendo feito foi retirado do local, né, prontamente retirado, e agora estamos realizando contato com a empresa que produz este material para a gente fazer a investigação aí da destinação deste produto. E conforme a vistoria, secretário, esse inseticida ele foi descartado lá ou apenas as embalagens foram jogadas? Acreditamos que tenha sido somente a embalagem. A gente fez uma vistoria, tem realizado desde quarta-feira, quinta e também ao final de semana a gente tem feito vistorias no locais, né? Os indicadores da biodiversidade estão muito bem, a gente consegue encontrar tanto insetos que seriam prontamente atingidos pelo produto, é encontrado no local, até mesmo peixes são encontrados no arroio. Então acreditamos que tenha sido somente as embalagens, mas mesmo assim configura um crime, uma vez que essas embalagens têm que ser feita a tríplice lavagem e ser dado a destinação correta.
Sim, nós sabemos que o município trabalha com a política reverso também, né? Que essas embalagens, quando compradas pelo agricultor, elas devem ser devolvidas para a empresa. Sim, até no próprio licenciamento para as lavouras, o agricultor ele tem que falar qual o destino que ele está dando para suas embalagens. Então, o município tem empresas que recebem esse material e dão a destinação correta. Então, nós entramos em contato agora com a empresa que fornece o material. Os técnicos estão vindo até mesmo para fazer a retirada desse material junto à Secretaria do Meio Ambiente, e aí vão ser solicitadas as informações da procedência desse material. Quem comercializou esse material aqui em Cachoeira, se foi comercializado aqui em Cachoeira, uma vez que esse material pode ter mesmo ser de origem de contrabando ou até mesmo de roubo. Então vamos proceder agora toda a investigação para encaminhar esse processo administrativo, por enquanto, na Secretaria do Meio Ambiente. E segundo o Código das Embalagens, quem fabricou esse inseticida, secretário? Esse inseticida é fabricado pela UPL do Brasil, né, uma empresa que trabalha no ramo de agrotóxicos, estão dando todo o assessoramento, inclusive nos mandaram toda a recomendação sobre as contenções ao arroio. Não há aparentemente contaminação do arroio, mas por precaução a gente indicou uma quarentena de 10 dias para o consumo animal e humano. É uma região de muita produção de agricultura, então a comunidade não usa para consumo aquela água. Então, não estamos trabalhando com a questão da contaminação, mas sim do descarte inadequado das embalagens. No caso, a água deste arroio, como tu falaste, é utilizada para o gado que fica ali próximo. Isso. Em alguns casos é utilizado para gado, em outros casos até mesmo para abastecimento das lavouras. E no caso, você falou que vai ficar durante 10 dias, né, em observação. É passada quase uma semana da identificação deste caso, né? Como funciona a investigação? É tão lenta assim para se saber se foi realmente um furto desses inseticidas ou se foi um agricultor que descartou essa embalagem? Não, agora fazendo contato com a empresa, a gente vai ter a destinação dos lotes, né? Então, a partir disso é que nós vamos começar a trabalhar em qual a origem desse produto. Primeiro a gente fez a retirada desse material, o trabalho de prevenção, foi feito um contato com a FEPAM para ver quais os procedimentos, se seria necessário ou não uma análise da água. A FEPAM informou que não, porque não há a morte de nenhum tipo de animais naquela região ali identificada pelo agrotóxico. A fauna está bem preservada no local, então se preocupou primeiramente pelo risco, tanto humano, né, quanto o risco ao meio ambiente. Agora nós vamos trabalhar na questão da identificação de quem jogou, de quem cometeu esse crime, e temos que agradecer muito esse trabalho da comunidade em ligar e denunciar. E isto é fundamental. Nós temos um município com uma amplitude muito grande, um território vasto, então é muito importante a participação da comunidade, que ela ligue para a Secretaria do Meio Ambiente pelo 3724-6044 e faça a sua denúncia para que a equipe da fiscalização faça o seu trabalho e vá atrás. Até tem que salientar que foi um trabalho muito difícil, né? Esse material já estava submerso nas águas do arroio, né? E teve que ser feita uma grande varredura ali para que fosse identificado e recolhido todas as embalagens que lá estavam. Até porque um caso como este não pode se tornar comum no município de Cachoeira do Sul, não é mesmo, secretário? Não, com certeza não. Hoje em dia a legislação ela é muito dura, né? Já foi divulgado que a multa pode ultrapassar a casa de R$300 mil, e os agricultores sabem da responsabilidade que tem para com o meio da onde eles também produzem, da onde tiram sustento. Então, isso a gente está vendo a resignação da comunidade rural de Cachoeira do Sul, que ligou, denunciou e estão cobrando os resultados sobre essa investigação. E a Polícia Civil foi informada deste caso? A Polícia Civil já foi informada, né? Extraoficialmente já foi informada, foi divulgado na imprensa, porém ainda está na esfera administrativa. Estamos investigando, assim que nós tivermos como formalizar a denúncia, que a gente tivermos a definição de quem ocasionou isso, aí será encaminhado ao Ministério Público diretamente. Em outras propriedades, secretário, há uma fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente? A fiscalização ela ocorre em todo o município, seja ele na sede, no perímetro urbano, como também no perímetro rural.
né? Temos patrulhas ambientais que andam pelo município, identificado alguma coisa, a fiscalização vai lá para fazer a verificação e a devida notificação, autuação e infração. Que a maior preocupação nossa e dos telespectadores do NT Sul é quanto à questão que essa água deste riacho acaba vindo para o nosso rio Jacuí, que é uma das maiores riquezas que nós temos aqui no município. Este riacho ele vai desaguar no arroio Irapuá e, consequentemente, depois no rio Jacuí. Claro que a natureza também ela é muito sábia, né? Ela é um arroio com fundo com bastante areião e um córrego com uma água muito forte. Então existe já um filtro natural, mas nós não podemos confiar somente nisso, né? Então eu acho que isso que aconteceu não pode se repetir dentro do município, e a questão das licenças ambientais que são feitas, o produtor tem que dizer aonde ele descartou aquilo que ele consumiu. Então cada vez mais está mais rígido, cada vez mais e essa rigidez é importante para o bem-estar da comunidade como um todo. Certamente que isso poderia ter proporções muito maiores, né? Poderíamos ter a contaminação acima até mesmo da captação da água para o município de Cachoeira do Sul. Graças a Deus não tem aí sinais de contaminação, mas são situações que não podem se repetir. A gente pergunta também em questão da fiscalização, porque hoje nós temos lavoura de arroz muito próximas a riachos, nascentes. Mas hoje em dia existe muita tecnologia para garantir essa segurança ambiental, e as lavouras tomam todos os cuidados, né? Inclusive a própria licença ambiental prevê isso, né? Quando tu faz o licenciamento até para captação de água, tu vai destinar o quanto de água tu vai captar e como essa água vai retornar. Então isso tudo passa por uma análise técnica, isso tudo é monitorado e fiscalizado. Inclusive essas embalagens entram também na licença ambiental. Qual é o destino que eu vou dar para aquelas embalagens que são para todo o resíduo que é produzido no processo da minha empresa, da minha fazenda ou do meu empreendimento. E hoje as empresas de Cachoeira do Sul, o senhor acreditam que estão de olhos atentos em recolher, não só vender e entregar para o produtor rural, mas também recolher essas embalagens? Sim, a lei reversa aí, ela é muito atuante, nós temos diversas empresas que recebem esses produtos, para eles vender, eles também têm que ter, né, este recebimento. Inclusive temos empresas em Cachoeira do Sul que trabalham somente com o recebimento e destinação dessas embalagens. Okay. Muito obrigada, secretário. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Tá certo, nós do NT Sul vamos continuar acompanhando este caso, então, dos agrotóxicos lá na localidade e informamos para os nossos telespectadores. Darcy, é contigo. Obrigada, Gabi. Bom, veja a seguir. A campanha Força na Peruca mexe com a autoestima de meninas que estão em tratamento de câncer. Elas arrasaram na passarela exibindo madeixas doadas por muita gente solidária. Veja também Plano Anticorrupção. Em Porto Alegre, secretário-geral da Presidência apresenta novas metodologias para evitar desperdícios com o dinheiro público. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. E a estrada da vida? Cheia de curvas, cheia de retas. Independente do ponto de partida, ela é feita para todos e tem um destino. Nela os atalhos não são bem-vindos. E o que importa mesmo é entender a mensagem de quem nos guia. O caminho pode ser difícil, muitas vezes até incerto, mas aquele que criou a estrada também guia os viajantes. Por isso ele alerta, indica e avisa quão perto estamos do destino final. Mas se você se distrair e perceber que errou o caminho, pegar o retorno é sempre a melhor opção.
gesto simples pode mudar a vida de quem mais precisa. Um exemplo disso vem de um projeto que leva pacientes com câncer a solução para uma das principais consequências do tratamento e que mexe com quem sofre da doença, com a autoestima dessas meninas, que é a queda de cabelo. A campanha Força na Peruca, que começou no ano passado aqui no Rio Grande do Sul, fez nesta semana a alegria de mais crianças. Uma união que tem mudado a rotina dos pequenos que descobriram desde cedo o significado da palavra esperança. Um desfile de charme e solidariedade. Na passarela, meninas que fazem tratamento contra o câncer na Santa Casa de Porto Alegre. Elas exibiram cabelo novo, recebido de doadores que participaram da campanha. Ai, foi muito legal. É o meu sonho de desfilar. A ONG Cabelaço já entregou 33 perucas a crianças em tratamento na Santa Casa, Hospital de Clínicas e Grupo Hospitalar Conceição. Milhares de pessoas da capital e interior fizeram doações. E se ganha quem recebe, ganha também quem doa. Uma coisa tão pequenininha que a gente pode fazer que pode ter uma importância grande na vida de uma pessoa. Que às vezes a gente quer dar um abraço, quer fazer alguma coisa, mas não tem essa oportunidade porque a pessoa está muito longe. Então, saber que o teu cabelo pode estar na cabeça de uma criancinha, fazendo ela feliz e vendo o sorriso delas hoje, é muito emocionante. Um tratamento de câncer, a criança sofre várias perdas. Então não é só a perda do cabelo, né? O distanciamento das pessoas com quem ela convive, de não poder mais ir na escola. Então tem vários fatores que modificam durante o tratamento. Então o Cabelaço faz essa entrega da peruca como uma forma de dar esse momento de alegria para que elas não se sintam tão diferentes, né? Se sintam bonitas como elas são. As perucas podem não ter o poder de curar, mas o médico garante. Elas ajudam e muito no tratamento. Eu acho que qualquer paciente, independente de ser criança ou adulto, mas principalmente essas meninas, eu acho que é autoestima, né? Ela fica mais confiante e você tira um pouco do peso desse tratamento que já é prolongado, é um tratamento que a gente, a maioria está visando uma cura, e você tira esse peso, né? De ficar com esse estereótipo, com essa aparência diferente. Se você também quer participar da campanha, é fácil. Para conhecer as regras, basta acessar a página da ONG Cabelaço na internet. Afinal, fazer uma criança feliz não tem preço. E é legal participar dessa festa aqui? Bem legal. Tá feliz? Tô. Que lindas, arrasaram realmente. Bom, hora de dica do especialista para o seu negócio. É com o consultor de empresas Leopoldo Brandt. Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos os que estão nos assistindo essa semana novamente com vocês. Eu gostaria de, essa semana, fazer um comentário que foi feito na última terça-feira. Ou seja, nós falamos sobre cadastro inteligente e algum pessoal entrou em contato conosco para saber e entender um pouco melhor do que era esse cadastro inteligente. Então vamos retomar um pouco esse assunto para esclarecer isso. O cadastro inteligente, nós temos que partir da ideia de que o maior patrimônio da nossa empresa é quem? É o cliente. Pois bem, se o cliente é o maior patrimônio da nossa empresa, nós temos que aprender a conhecer esse cliente, a realmente saber quem ele é. Hoje, os nossos cadastros de empresas, de uma maneira geral, são cadastros bastante voltados para o lado financeiro e não para o lado comercial, o lado de vendas. O que seria, então, esse cadastro inteligente? É eu ter anotado, e isso pode ser feito não em um programa muito grande de computador, pode ser feito num programa simples de Excel, qualquer programa de computador tem o Excel, pode fazer isso, é simplesmente anotar quais são as preferências do cliente e muitas delas associar ao último produto que ele comprou. Que nem a semana passada eu falei aqui para vocês o seguinte, o cara que está comprando uma geladeira em uma empresa é porque provavelmente ele está ou reformando a cozinha ou está prestes a casar, que normalmente quem casa procura automaticamente uma das primeiras coisas é a geladeira, e assim sucessivamente, quer dizer, são fases da vida que se procura. Mas se a pessoa está comprando uma geladeira e eu for esperto e fizer um cadastro, onde que basta eu anotar nesse cadastro o nome do meu cliente e o telefone dele, o que vai acontecer? Depois que ele comprou a geladeira, daí a, sei lá, 3, 4 meses, conforme for de conveniência da empresa ou que tiver a meu favor, o que eu faço? Eu vou ligar para esse cliente e avisar ele de outros produtos que chegaram próximo a ele. Ou seja,
pode ter chegado um fogão que possa combinar, um micro. Por quê? Porque se ele está comprando uma geladeira, ele está mexendo na cozinha. Se ele comprou um sofá para pôr na sala, eu tenho uma outra gama de produtos que eu posso oferecer para ele. Eu posso oferecer não somente sofá, mas eu posso oferecer uma televisão, uma mesa de centro, alguma outra coisa. E isso é que está faltando neste cadastro inteligente que a gente fala. É ter esse acompanhamento melhor do cliente. Lembre-se, o cliente é o nosso maior patrimônio. Sem o cliente, a nossa empresa não vive. Então, o que nós temos que fazer? Aprender a conhecer esse cliente, a ter essas informações desse cliente. E aí, quando eu tenho essas informações do cliente, eu não vou estar somente mandando um e-mail ou mandando um cartãozinho do dia dos aniversários. Quem já faz isso já é uma boa. Mas também, gente, é muito pouco. Eu tenho que estar mandando promoções e situações para o meu cliente que este cliente vai usar. Não adianta eu mandar a promoção total da loja, não adianta eu mandar a promoção de 50% para todos os produtos. É bom que eu encaminhe para o cliente a promoção, ou qualquer for, do produto que ele seja um provável comprador. Aí sim nós vamos estar entrando naquela terceira fase de empresa que a gente comentou na outra vez, que é o quê? A empresa que abre as suas portas, corre atrás do cliente e automaticamente está junto com o seu cliente. Quando ele pensa em comprar, nós já temos condições de oferecer o produto para o cliente, certo? Então, vê bem, isto é um cadastro inteligente. Nós temos que ter essas anotações, nós temos que procurar fazer isso para se ter esse contato com o cliente. Mas também tem um problema. Não adianta eu fazer tudo isso, certo? Ter esse contato, fazer isso, como também ter toda essa parafernália, digamos assim, de fazer, que existem programas muito interessantes com isso, mas eu também não dar a devida atenção para o meu cliente quando ele vem para a minha empresa. Ou seja, quem de vocês aí já não teve a situação constrangedora de caminhar toda uma loja e ninguém nem sequer te abordar? De tu entrar numa loja, fazer uma volta toda, ou numa empresa, em contexto geral, e ninguém te abordar, nem se quiser dar bom dia, boa tarde, tu entra e sai, é como que isso não tem existido. Então, não adianta eu ter um cadastro inteligente, ser todo esperto quanto a isso e fazer tudo, se quando eu conseguir trazer o cliente para a minha loja, para o meu estabelecimento, eu deixar ele passar em branco, certo? Isto também não nos serve. Então, nós temos que também ter essa atenção, já que o cliente é o nosso maior patrimônio, nós temos que ter essa atenção para realmente fazer dele o maior patrimônio, para fazer com que ele volte para a gente, que ele se fidelize conosco. Esta é a situação do cadastro inteligente. Por hoje era isso, pessoal. Até a próxima semana e conversaremos mais sobre outros dois assuntos muito interessantes. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Boa tarde, Leopoldo. Muito obrigada. O secretário-geral da Presidência da República, ministro Miguel Rosseto, esteve em Porto Alegre para convidar o Tribunal de Contas do Estado a participar de um grupo anticorrupção que está sendo montado no país. O encontro teve como tema o pacote anticorrupção lançado recentemente pela presidente Dilma Rousseff. O ministro falou sobre os esforços do governo para punir e prevenir a corrupção e citou a criminalização do Caixa 2 e a aplicação da ficha limpa no serviço público como os principais pontos do pacote. No Executivo, no Judiciário e no Legislativo, dos critérios da ficha limpa, né? E também a regulamentação em definitivo da lei anticorrupção, ampliando as penas às empresas corruptoras. Ele também aproveitou o momento para pedir que o Tribunal de Contas do Estado continue seu esforço para concluir a regulamentação da Lei 13.019, aprovada ano passado pelo Congresso Nacional. A lei estabelece o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Desenvolve toda uma nova regulamentação nas transferências de recursos públicos dos entes federados, municípios, Estado e União, para organizações da sociedade civil. O objetivo aqui é aperfeiçoar esta regulamentação, esta relação com as organizações da sociedade civil, que cumpre um papel importantíssimo na prestação de serviço à sociedade brasileira. Depois do intervalo, prepare seu bolso de novo, porque vem mais aumento por aí. Desta vez, os medicamentos vão ficar mais caros. O reajuste deve ser anunciado pelo Ministério da Saúde ainda hoje. O presidente da Câmara dos Deputados é vaiado em evento na capital gaúcha. E prefeito Neyron Viegas promete sequência de inaugurações até o final do ano. Nós voltamos já.
inteligente, livre, singular, criativo, amoroso, cuidadoso. Você, a imagem e semelhança de Deus. Agora vamos falar em economia. Prepare seu bolso de novo porque vem mais aumento por aí. Desta vez, os remédios vão ficar mais caros. O reajuste deve ser anunciado pelo Ministério da Saúde ainda hoje. A expectativa é de que o índice fique abaixo da inflação, de acordo com a Câmara de Regulação de Medicamentos. Com o percentual autorizado, os laboratórios devem fazer o acréscimo no valor do produto e repassam este valor para as distribuidoras, que devem transferir a alta para as farmácias. O governo tem alguns problemas, então tem feito uma série de reajustes, não só em medicamentos, como também alimentos e outras coisas mais. O reajuste deverá atingir cerca de 9 mil itens. Os medicamentos são divididos em 3 categorias e cada grupo tem porcentagens diferentes. No nível 1 estão incluídos os remédios mais comercializados, como, por exemplo, omeprazol, metformina, simvastatina, dipirona e amoxicilina, possivelmente reajustados em 7,7%. Os do nível 2, considerados de concorrência mediana, como o Risedros, o percentual será de 6,35%. Já os de menor concorrência ou aqueles ainda protegidos por patentes, como Ritalina, Buscopan e Aerolin, terão aumento de 5%. Vão sentir, né? Vai ser um aumento bem significativo, né? A renda vai ficar bem mais difícil, né? Mais apertada. Eu tiro no crediário para pagar no fim do mês. Aí a senhora tem que comprar parcelado. Não dá para tirar e pagar na hora, né? Não, a gente fica sem dinheiro para comida. Abaixo de 50, 60. E aí tem que pagar parcelado? Parcelado. Analgésico, antitérmico, ibuprofeno, paracetamol. O resto é o governo que dá. Se é muito caro, aí diminui, claro, né? Vai ficar muito difícil, né? Já está difícil, né? Às vezes a gente nem consegue remédio na liga, né? E aí não poder comprar um remédio das pessoas doentes, né? Eu, graças a Deus, eu não estou precisando, mas eu tenho uma pessoa idosa em casa, né, que precisa, né? Ela toma remédio para o coração e ela precisa. Vou ter que comprar o remédio e não comprar comida, né? Vai ter que ser, né? Tá tudo muito difícil, né? Vai ficar ruim, cada vez pior. Já tá ruim e eu consumo uns remédios bem caros. Quando eu tenho que tomar midazolam é na base de 130, cento e poucos o midazolam. E eu tenho um filho especial que ele toma também um complexo. Esse é na base de 70, era 79, agora eu tenho que comprar, não sei quanto vai ser. Se agora já é ruim, depois pior ainda, né? A senhora sabe quanto que gasta com medicamento todo mês? Eu gasto 340 por mês. Para diabetes, para colesterol e para a pressão. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, 40% da população adulta brasileira, o equivalente a 57,4 milhões de pessoas, possui pelo menos uma doença crônica. E há quem precise de medicamentos para mais de uma dessas doenças. Quem é pobre morre porque não pode comprar os remédios, né? Claro que muitos a gente ganha, né? Mas tem muitos que tem que pagar. Daí não dá. Vai ter que comprar parcelado? Como que vai fazer? Tem que ser, senão não dá, né? E isso quem pode ainda. Com certeza, para a população, isso daí vai ficar bem difícil, vai ficar mais complicado, né? Salgado no bolso. Tiago afirma ainda que o glimepirida faz parte do nível 1. Hoje, na farmácia, uma caixa com 30 comprimidos da fórmula de 2 miligramas custa R$ 21. Ele faz o cálculo com base no percentual previsto para demonstrar como o paciente deve preparar o bolso.
Com esse reajuste de máximo 7,7%, vai ficar 28,70%, né? Eles sempre pedem, né, o desconto máximo, né? Então, se é possível, a gente consegue fazer isso, né? O reajuste levará uns dias para chegar ao bolso do consumidor. Isso porque os fabricantes e as distribuidoras demoram um tempinho para enviar os catálogos com os preços atualizados. Porto Alegre cedia até a próxima quinta-feira na Assembleia Legislativa o Fórum dos Grandes Debates que discute a reforma política, o sistema eleitoral e o financiamento de campanha. Na abertura do evento, o vice-presidente do Brasil, Michel Temer, defendeu a diminuição no número de partidos políticos. E para o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, a meta é votar em maio o projeto da reforma política. Eu cansei de passar a legislatura passada inteira, nos 4 anos, todos dizendo que a reforma política é a reforma principal que tem que ser votada. Todos dizem que querem ter reforma política, mas na hora de ir para a discussão, todos correm da reforma política. Todos, de uma certa forma, por ficarem contra um ponto ou outro, ganham argumentos para, como se diz na gíria, empurrar com a barriga. O chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rosseto, defendeu o fim do financiamento privado nas campanhas. Este cientista político diz que a doação de empresas é um jogo de interesses. Muitas das empresas têm negócios com o governo, dependem de obras públicas, trabalham na área de construção civil, trabalham na área de concessões, na área, enfim, ou direta ou indiretamente. Então é importante manter a absoluta independência, né, dos políticos, sejam no Congresso, sejam nos executivos, em relação ao setor empresarial. Já outros debatedores do Fórum defenderam a liberação do financiamento privado desde que haja teto para a doação. O financiamento que pode facilitar o combate à corrupção é aquele financiamento que tem um teto em valores absolutos pré-estabelecidos e não um percentual de faturamento de pessoa física ou pessoa jurídica como é hoje. Quando se estabelece um teto para CPF, para CNPJ e para gasto de campanha, isso é um grande inibidor da corrupção. E não simplesmente excluir um ator ou outro, mas que se estabeleça um teto bem claro de valores absolutos. A reforma política também pode mudar a forma como os votos do eleitor são computados. Uma das alternativas em discussão é o voto distrital. Não há nenhuma possibilidade de consenso se as formas puras forem mantidas. Então, o voto distrital misto, você tem metade da representação de cada estado eleita por distrito, em voto majoritário. O Rio Grande do Sul teria algo em torno de 15, 16 distritos, então o eleitor fica mais próximo do seu candidato, conhece o seu candidato, vota lá no distrito, e a outra metade eleita na proporcionalidade dos partidos, pela preferência de cada partido. Então há um certo equilíbrio nos modelos de representação. O Fórum dos Grandes Debates foi organizado em comemoração aos 180 anos do Parlamento Gaúcho. A Assembleia vai elaborar um documento com as propostas encaminhadas no evento para a Câmara Federal. Mas a recepção ao presidente da Câmara dos Deputados na capital gaúcha não foi das melhores. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi vaiado no início do evento. Um grupo de manifestantes pedia a retirada do presidente da Câmara dos Deputados da mesa do debate. A sessão precisou ser interrompida. O presidente da Assembleia e o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil até tentaram apaziguar os ânimos, mas não houve negociação. Quase 30 minutos depois, o evento foi transferido para o plenário, onde os manifestantes não tiveram acesso. Durante o discurso, Eduardo Cunha repreendeu as vaias durante o hino nacional e afirmou ter compromisso com a reforma política. Que situação. O prefeito Neyron Viegas começou a semana visitando obras em andamento na cidade. Até o final do ano, de acordo com o chefe do executivo, os cachoeirenses terão uma sequência de inaugurações. Ele também adiantou a expectativa da administração municipal com relação ao projeto Todeschini. Nós estamos acompanhando todas as obras, né, executada hoje pela administração pública municipal e estamos muito satisfeitos, né? Estamos conseguindo desempenhar obras que faziam 4 anos que estavam paradas. Uma dessas é aqui na Praça José Bonifácio, né, que está em pleno andamento. Também passamos na creche do Alto do Amorim, no posto de saúde da Vila Nova e na creche lá da Funcap, né, que está em fase de conclusão e é uma belíssima obra.
Também visitamos, né, o calçamento lá da Promorar, que já está a primeira quadra quase concluída, né, e estamos, né, com uma ação lá no posto da Ferreira, que também está quase concluído, e passamos o mais rápido possível, né, lá no posto da Ponte Verde, que o pessoal está fazendo o embelezamento do entorno, né? Inaugura nessa quarta. Isso, e fazendo a instalação dos equipamentos. Então, estamos satisfeitos e entendemos que definitivamente nós estamos conseguindo destrancar todas as obras, né, e fazer com que o dinheiro público investido, né, seja em benefício da comunidade cachoeirense. Até o final do ano teremos uma sequência de inaugurações, então? Teremos uma sequência de inaugurações, né? Já inauguramos há poucos dias atrás, né, o posto aqui da Carvalho, e o próximo vai ser o da Ponte Verde. Depois vamos fazer o do Irapau, do Piquiri, o do Bosque, né, o da Quinta da Boa Vista e assim por diante. Prefeito, a Secretaria de Obras está num ritmo novo esperado pelo senhor com essa sequência de mutirões nos bairros? Nós tínhamos um planejamento já que vinha sendo exercido dentro da Secretaria de Obras. Claro que com a chegada do novo secretário, isso faz com que algumas coisas sejam ajustadas. O tempo também vem nos ajudando muito, né? Então nós estamos também, né, felizes aí com o andamento das obras da cidade, principalmente da recuperação das ruas e da canalização, né? E também, né, muito contente com o trabalho que vem sendo feito no interior do município, né? Já começamos a receber alguns elogios aí por diversas estradas que estão em boas condições. Prefeito, nesta terça-feira acontece uma reunião especial em função do projeto Todeschini na CDL. Um dos objetivos do nosso governo, além de fomentar as empresas que aqui estão no nosso município, né, que são oriundas do nosso município, é a atração de novas empresas, né? E este assunto da Todeschini é um assunto que a gente vem tratando há praticamente quase 2 anos, né? E definitivamente penso que amanhã, a partir das 10 horas, a gente vai começar então a fazer os ajustes necessários já, né, para a efetivação do projeto da indústria da Todeschini em Cachoeira do Sul. Vamos ver agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Cachoeira do Sul iniciou o dia com muitas nuvens. A previsão para a tarde de hoje é de sol com algumas nuvens, mas não chove. Na parte da manhã, a cidade registrou temperatura mínima de 16 graus. A máxima deve chegar aos 28. Para amanhã, quarta-feira, o tempo se mantém firme. Faz sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 16 e máxima de 26 graus. A quinta-feira ainda não terá mudanças. O tempo segue com sol entre nuvens, mínima de 15 graus e máxima de 28. E vamos agora ao mapa para ver como fica o clima em todo o estado nesta terça-feira. O Rio Grande do Sul terá uma jornada de tempo seco hoje. No decorrer do dia, o sol predomina em todas as regiões do estado, com maior presença de nuvens em áreas do leste gaúcho, onde a nebulosidade aumenta ao longo do período. Já as temperaturas seguem amenas. Vamos agora às temperaturas máximas previstas para hoje. Em Pelotas, no sul do estado, máxima de 27 graus. Para Porto Alegre, máxima de 26. Em Passo Fundo, 26. Em Santa Maria, 27 graus. E 30 em Uruguaiana. No litoral norte, em Tramandaí e Capão da Canoa, 25 graus. A queda do avião da Germanwings na última terça-feira nos Alpes franceses chamou a atenção para uma doença escondida entre as famílias, a depressão. Depois do intervalo, nossa equipe conversa com a psicóloga especialista em casos de depressão. Em 16 anos, o número de mortes relacionadas com a doença cresceu 705% só no Brasil. Em instantes, nós voltamos já. Fui nomeado para ocupar a função de orador da Voz da Profecia e orador também do Está Escrito aqui para a TV Novo Tempo Brasil. Hoje eu trabalho com música, tenho 4 CDs lançados. Trabalhei na Novo Tempo 7 meses como analista de marketing e depois eu ingressei no mercado de comunicação em São Paulo. Então eu dei muito trabalho aos preceptores que me aceitaram, me entenderam. Outra coisa também que me aproximou ainda mais do colégio foram os 2 anos que eu participei do Grupo Novo Tom. Os solos do CD do Novo Tom deram muita projeção para o meu trabalho. E eu fico muito feliz pela minha formação ter sido no NASP. Saudade, né? Porque você olha para trás e vê
e ver, assim, pessoas e coisas que você conquistou em momentos que você não ia conseguir ter e passar em nenhum lugar. Meu nome é Ivan Saraiva. Meu nome é Iana Roque dos Reis. Meu nome é Leonardo Gonçalves e eu sou o NASP. Eu sou o NASP. Eu sou o NASP. Cachorros te ajudam com exercícios físicos. Também te ensinam a ter bom gosto pela arte. Eles te ensinam a ter paciência. Cachorros também te ensinam a amar. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NTSul. No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. novotempo.com/NTSul. Em 16 anos, o número de mortes relacionadas com depressão cresceu 705% só no Brasil, conforme dados do Sistema de Mortalidade da DataSUS. Estão incluídos na estatística casos de suicídio e outras mortes motivadas por problemas de saúde decorrentes de episódios depressivos. E o assunto aqui no NTSul agora é depressão. Eu vou conversar com a professora de psicologia da UBRA do município de Cachoeira do Sul, professora Ana Karina Klein. Professora, boa tarde, seja bem-vinda ao NTSul. O prazer é meu. Maravilha. Bom, o assunto da depressão é um assunto sempre delicado, mas muito importante para a nossa sociedade. Os números são alarmantes e nas últimas semanas, ou especialmente nos últimos dias, o assunto chamou muito a atenção, muitas pessoas comentando nas redes sociais, em função de um acidente aéreo que aconteceu na Europa, chocou o mundo inclusive, especialmente com a informação de que possivelmente, não são dados comprovados, mas que possivelmente o copiloto desse avião teria cometido um crime. Estava passando por um momento de turbulência na sua vida, não somente em relação a trabalho, mas outros aspectos também, poderia estar em depressão, e aí, portanto, aconteceu essa tragédia, um atentado contra a sua própria vida, mas que vitimou muitas pessoas. Depressão, professora, fale pra gente. Então, a depressão, muitas pessoas conhecem como uma doença, e pode ser, mas eu prefiro tomar ela e pensar ela como um estado de grande sofrimento, né? Em que qualquer pessoa pode ser vulnerável. A depressão, ela existe como existe o sentimento da tristeza, né? E o estar deprimido. E nós, numa sociedade com tamanhas incertezas e inseguranças, é bastante complicado a gente não ter hoje, fruto dessa sociedade, indivíduos que não conheçam o que seja a depressão. Porém, nós podemos falar em depressão em que possa acompanhar um sofrimento situacional e que está dentro de um quadro, de um contexto que qualquer de nós, frente a perdas, frente a lutos, frente a experiências, né, dolorosas, possam estar vivendo, mas também nós podemos estar falando de um outro tipo de depressão, que é a depressão patológica, em que já existe um outro tipo de comprometimento. Né? Claro. Que é aí que a gente pode até lembrar então do caso do copiloto, do Andreas Lubitz, na última quinta-feira. Agora, qual que é a diferença desses dois tipos de depressão que a senhora citou? No caso de um fruto, quem sabe, de frustrações e o outro seria patológico. Como identificar a diferença entre um e outro? Quando existe, né, um ato suicida, existe um tipo de comprometimento em que a pessoa já internamente não consegue distinguir a morte
de fora como a morte do seu eu, né? Essa experiência foi bem descrita pelo nosso Freud, né? Quando ele escreveu sobre luto e melancolia, e ele distinguiu claramente essa experiência, mostrando que no suicida existe uma identificação com a morte. E nós podemos, os especialistas podem identificar essa situação, né, na pessoa e, inclusive, podendo protegê-la e tirando dessa situação que muitas vezes as pessoas vêm pedir socorro. Claro. Né? Nós não sabemos, por redes sociais, temos algumas notícias que ele tenha chegado até o hospital e pedido ajuda. Mas a questão é, será que foi reconhecida essa necessidade? Essa necessidade, né? Claro. Agora, algumas pessoas têm mais predisposição, por exemplo, a enfrentar uma depressão, quem sabe por algum aspecto físico, ou todos nós somos sujeitos pelo aspecto de sofrimento, ou quem sabe de frustrações que às vezes a vida termina proporcionando, né, a essa pessoa. Como que funciona esse aspecto? Nós não podemos explicar essa situação por uma ou duas variáveis, claro. Né? O ser humano é dessa ordem da complexidade e então a gente também não pode resolver assim, dizendo que todo depressivo é um suicida. Isso está totalmente equivocado. Né? Até porque o depressivo pode ser entendido como um tipo de sofrimento que pode, inclusive, ajudá-lo em sua vida. A depressão ela está a favor de grandes elaborações e reparações importantes que o indivíduo vai fazer na sua vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não se equivocar dizendo que um depressivo é um problemático. Isso não é verdade. Sim. Mas, certamente, uma personalidade que recorrentemente tenha essa situação de não ter conseguido ser cuidado, escutado, avaliado e ter uma resposta, né, social adequada para as suas situações, ela vai gerar esse tipo de problema. E nós todos somos vítimas nesse momento quando nós nos deparamos com essa grande incerteza que é nos colocada. Será que podemos confiar nos outros, nas pessoas? Agora, eu imagino, professora, que seja um problema grave para nós, seres humanos, que muitas vezes nos deprimimos, nos frustramos com algumas situações da vida, exatamente para identificar quando é que eu preciso, por exemplo, buscar a ajuda de um profissional, né? Eu identificar que as minhas emoções, quem sabe, estejam debilitadas e que eu preciso de uma ajuda médica, uma orientação psicológica, né? E quem sabe a pessoa, às vezes, até nem percebe por conta de algum distúrbio, ou enfim, aí cabe a quem? A família? Como que funciona esse processo? Nós procuramos ajuda quando alguma coisa nos incomoda. Existe alguma angústia que faz com que a gente se movimente e queira fazer alguma mudança. Né? Então, isso também é um aspecto saudável, que mesmo nós, com alguma dificuldade, guardamos dentro da gente essa possibilidade de pedir ajuda. Isso é um ato muito saudável que existe em cada ser humano, mesmo ele com as suas dificuldades e seu sofrimento psicológico. Eu sempre digo, as pessoas que podem realmente nos conhecer são as pessoas que vivem algum grau de intimidade conosco. Então, a nossa família. Essas pessoas podem nos ajudar, então, a buscar esse pedido de ajuda. Agora, nós temos presenciado também, e algo já constatado, e se cita bastante por aí, o aspecto da medicalização, né? Às vezes a pessoa procura algum médico, estou sofrendo, está complicado e tal, e aí parece que o remédio é a solução para qualquer problema emocional. Às vezes tem um problema financeiro, tem alguma situação que está gerando uma angústia, né? E aí o remédio termina sendo a primeira solução buscada, né, até pelo paciente. E muitos deles são, de fato, medicados. E aí fazem grandes tratamentos, longos, muitas vezes. Até que ponto uma depressão precisa ser tratada, de fato, com um remédio, com um medicamento? Ou, quem sabe, exista um problema que possa ser resolvido de alguma outra maneira, com a terapia? Como que a psicologia trabalha esses aspectos? Sim, muitas vezes não é a medicação que está adequada ao tratamento. A palavra, ela tem a possibilidade de nos curar, sim. No momento em que a gente pode narrar e poder
contar a nossa história, as nossas histórias, e nós estamos possibilitando uma organização, não só em termos, né, de ideias, mas também de sentimentos que vão colocando as coisas nos seus lugares, como a gente diz, é como arrumar a nossa casa interna, né? Sim. Agora, a medicalização, ela é uma tendência na atualidade, num mundo em que as pessoas têm sempre muita pressa e que existe um ideal, né, e um padrão que nos pressiona a ser feliz, a ter sucesso, a não errar, a ser pessoas quase que divindades, né? Então, realmente existe uma grande pressão em resolver as coisas instantaneamente. A medicação, ela pode ser muito bem indicada e ela está a nosso serviço, né? Desde que bem orientada e podendo ter um diagnóstico claro para que ela possa fazer parte de um tratamento. O que a gente vê muitas vezes é a pessoa tentando buscar uma ajuda somente com a medicação e não fazendo o que lhe cabe de transformações, de reorganizações da sua vida pessoal. O que leva, quem sabe, a um crescimento da depressão, se é que isso de fato acontece, né? Pelo menos os números têm retratado uma certa tendência de crescimento nesse aspecto. É, quem sabe, a maior informação que as pessoas têm e o diagnóstico está mais facilitado, ou quem sabe a nossa sociedade tem forçado um pouco isso e as pessoas estão de fato mais deprimidas, estamos mais deprimidos do que já fomos, quem sabe, no passado. Os estudos têm nos mostrado que a depressão é a doença do nosso tempo, né? Assim como em outros momentos da história, o sofrimento ele foi representado e exposto pelo ser humano com outros sintomas. Não é que não existia um sofrimento, mas o sofrimento ele acaba tendo uma via de canalização que a sociedade admite. Vou te dar um exemplo, né? Pessoas perfeccionistas, elas podem sofrer muito, mas a nossa sociedade, ela gosta desse tipo de sintoma, ele é muito bem-vindo, então ele fica muito bem adaptado ao nosso social. No caso do perfeccionismo. Exato. Né? Não podemos errar. Porque pode ser um obsessivo que está sofrendo muito em função desse perfeccionismo, mas tu é super bem-vindo e adaptado nesse social, então não aparece como um sintoma, como uma doença. Já a depressão aparece, porque tu não pode estar infeliz com tudo que a sociedade te dá, tu não pode ficar sem fazer nada com tudo que a sociedade te dá, então tu não tem escolha. O deprimido é a doença do nosso tempo. Agora a pergunta mais difícil para você responder, professor. Como resolver, como mudar esse quadro? Nós temos uma luz no fim do túnel, ou quem sabe as perspectivas nem são tão positivas assim. Como, quem sabe, um pai de família que assiste pode auxiliar o seu filho que está passando por um sofrimento por conta de faculdade, de entrada em mercado de trabalho, ou quem sabe alguém que passou por um divórcio, enfim, são tantos problemas no nosso dia a dia. Como melhorar um pouquinho esse cenário? Primeiro, precisa não ter medo de escutar as pessoas, o que as pessoas têm para dizer, o que as pessoas, o nosso filho, nossa filha que vem com alguma dificuldade, com alguma situação, muitas vezes por uma impaciência, vou chamar assim, não dá aquele tempo necessário e também não dá aquele suporte emocional que é a gente poder dizer assim, olha, isso vai passar, vamos ver como é que isso aconteceu comigo, deixa eu ver bem essa tua história, será que eu não conheço ela de alguma outra forma? E poder ajudar as pessoas a lidar com isso, quem sabe enxergando um outro jeito. Eu acho que existe, resumindo, Daniel, uma impaciência, uma intolerância e uma grande dificuldade em a gente poder estar perto, de fato, com as pessoas, como elas são. E estando perto, percebendo um sentimento que daqui a pouco não seja o comportamento que era o comportamento daquela pessoa, havendo uma mudança, percebendo que as emoções estejam ali um pouco perturbadas, qual que seria o primeiro passo? O trabalho especializado, ele existe justamente para poder atender
as pessoas que fizeram as suas tentativas, né? E estão sofrendo e acham e avaliam que esse sofrimento já está numa medida, né, danosa, o suficiente para estar lhe incomodando. Então é a hora sim de procurar ajuda profissional. Tá certo. Conversamos aqui no NT Sul com a professora Ana Karina Klein, professora de psicologia da UBRA aqui de Cachoeira do Sul, que também clínica, né, tem o seu contato com pacientes. Professora, muito obrigado pela atenção com a equipe do NT Sul. Nada, foi um prazer. Ótima tarde. Darcy. Obrigada, Daniel. O NT Sul desta terça-feira fica por aqui. Outras informações em nossa programação ou em novotempo.com/NT Sul. Obrigada pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde. Tchau!